Championship pelo Dragão. Boa tarde e bem-vindo ao Mercado Aberto, hoje com o Marco Caneira e o Luís Marçal. Começamos a semana com Franjo Ivanovic. Rui Pedro Brás regressou à Bélgica para contratar o avançado. As negociações entre o Benfica e o Union Saint-Gilloise estão muito avançadas e devem fechar-se com um acordo avaliado em 20 milhões de euros, mais 5 por objetivos. Bruno Lage quer ter o avançado na Supertaça e Rui Pedro Brás pretende voltar a Lisboa com Ivanovic. Marco, a verdade é que nós já a semana passada dávamos conta destes mesmos valores. Ivanovic já nem sequer jogou o último jogo do Saint-Gilloise com o Antuérpia, mas ainda não há negócio. É preciso Rui Pedro Brás ir buscar o jogador? Boa tarde a todos, boa tarde a Luís, boa tarde lá para casa também. Sim, por vezes a necessidade de ter alguém, neste caso um diretor desportivo ou um diretor-geral, que se desloque para fechar a negociação e que, por sua vez, consiga trazer o atleta. Eu acho que são situações importantes hoje em dia no mercado, até porque falaremos mais à frente em outros processos mais complicados para o Benfica. Obviamente que as questões financeiras também são diferentes, mas a importância de ter essa capacidade de poder viajar, chegar, fechar o acordo e por sua vez, trazer o atleta, são situações que garantem também aquilo que são os objetivos, que são os primeiros objetivos à partida do Benfica com este avançado Ivanovic. A importância também de o Benfica estar no mercado e não, à partida, não falhar aquilo que é a primeira opção depois da saída de Artur Cabral, a questão de Belotti também, e ter aqui alguém que possa, juntamente com Pavlidis, poder dar aqui essa capacidade ofensiva, alguém que à partida será o plano B, mas veremos, até porque quando o Benfica paga este valor por este jovem, já com números importantes, eu acho que o Benfica olha aqui também para aquilo que será uma valorização no futuro, até porque em Portugal os grandes clubes têm que olhar para isso. O Benfica, já tem um novo consagrado, não é? Sim, tem, e o Benfica, esta temporada, eu já o disse várias vezes, é muito importante esta temporada para Rui Costa, para o Benfica, para as suas aspirações também, tendo em conta não só aquilo que serão as eleições, mas tudo aquilo que o Sporting fez nas duas últimas temporadas. O Benfica terá que ir ao mercado como está aqui a fazer e está a responder com bastante força. Ivanovic é esperado por Bruno Lage para a Supertaça, que desde já, e é uma notícia de há instantes, já tem árbitro. É Fábio Veríssimo quem vai apitar o jogo entre o Benfica e o Sporting esta quinta-feira. Ivanovic, Luís Marçal, é um avançado que, curiosamente, o negócio deverá fazer-se, ou seja, o avançado potencialmente suplente Pavlidis deverá chegar ao Benfica pelo mesmo preço que Luís Soares, ponta de lança, que deve ser titular no Sporting ao longo da época, vai chegar. Ou seja, 20 milhões mais 5. É um investimento forte do Benfica no ataque. E não é só isso, e é quase o dobro do valor de mercado do jogador. O site que o valoriza mais é o Transfer Market, fala em 13 milhões de euros e o Benfica vai pagar, se confirmarem estes números, quase o dobro, contando com o que é, de facto, fixo, mais o que é variável, quase o dobro do valor do mercado. Foi um jogador que o Saint-Gilloise foi buscar à Croácia no início da época passada. Ele ainda fez um jogo ou dois pelo Rijeka, na Liga Croata, e depois é contratado quase no final de agosto, no último dia de mercado, pelo Saint-Gilloise, por 4 milhões de euros. Portanto, se o Benfica pagar 20 mais 5, sai o jackpot aos belgas, porque em 10 meses ou 11 meses valorizam um jogador mais de 20 milhões de euros, se ele concretizar os objetivos que estarão nesses 5 milhões E para este clube, obviamente que é um jogador destes com números interessantes. Marcou, ao todo, fez 66 jogos na época passada, marcou 27 golos. É um jogador muito jovem, com uma grande margem de crescimento, tem apenas 19 anos, já é internacional pela Croácia e sabemos que a seleção croata é uma das melhores da Europa. Já marcou 2 golos nos 4 jogos que fez pela seleção croata. É um jogador interessante que promete dar luta a Pavlidis. Promete dar luta. Eu não tenho a certeza que seja só o plano B. Pavlidis começou muito mal a época passada, se bem nos lembramos. Portanto, se Pavlidis tiver um arranque de época
igual ao da época passada e vier Ivanovic para o Benfica, não sei se não pode ser o plano A, pelo menos no arranque da época, caso a forma de Pavlidis não seja diferente da do ano será passado. bastante importante para Lages, será um benefício para Lages, Claro. se isso acontecer, A obviamente. única coisa estranha no meio disto tudo é o valor que o Benfica está a pagar pelo jogador. Tanto quanto sabemos, não há qualquer concorrente no negócio, o Benfica será o único interessado na contratação de Ivanovic. Havia interessados Mas da isso- Premier League, mas não chegaram à Não frente. chegaram a fazer Mas nenhuma essa proposta valorização formal. acaba por ser natural. Tu referes à questão da plataforma do Transfer Market, mas o Transfer Market também... Não, havia outros. É o que lhe Sim, dá mais. Sim, é o que lhe dá mais, mas por vezes também não está bem certo. O mercado, e temos falado aqui bastante do mercado, os clubes dão, por vezes, aquilo que é a sua necessidade. O Benfica tem essa necessidade. O Benfica, obviamente, que quando diz isso, podemos estar a especular que é um valor, Marcos, que é valor acima daquilo que era... Eu acho normal possível um essa jogador com estes números na Liga Belga valer 13 milhões, 15 milhões de euros com 19 anos. Acharia normal que um jogador com estes números, com esta idade, na Liga Inglesa, valer os 20 mais 5. Percebes o que eu quero dizer? Sim, eu é só entendo, mas isso, é isso que eu questiono. Não, mas a questão é que nós temos que andar sempre aqui um pouco para trás para perceber, quando nós olhamos para o Benfica, Sporting, Futebol Clube Porto ou a grandes equipas que dizem que têm os jogadores referenciados. E eu questiono muitas vezes se Ivanovic estaria referenciado pelo Benfica. Achas que Porque, não estava? como tu dizes e bem, o Rijeka vendeu por 4 milhões de euros a época passada. Se é um jogador que está referenciado e tu sabes que a outra equipa pagou 4 milhões, obviamente, que tem a valorização do jogador, do seu trabalho. Claro. E isso acaba por ser muito natural. Mas depois o Benfica também é outra vertente do mercado. O Benfica está a ir ao mercado e os outros clubes sabem que o Benfica está a pagar bastante caro ou está a pagar muito bem pelos processos, pelo aquilo que está a comprar. Por isso, obviamente, que o Sangue e o Laço também olha para aqui, para a valorização e para aquilo que foi o atleta, tendo sido campeão. E essa valorização é muito natural. Obviamente que podemos especular. São 3, 4, 5 milhões acima. Mas depois aquilo que der dentro do campo esportivamente pode ser considerado um bom negócio. A verdade é que eu me questiono muitas vezes se os jogadores estão ou não referenciados. O mercado é a lei da oferta e da procura e do futebol não é diferente. O Sangue Mas há vários ativos. Há mais para o ativos no Benfica mercado. pagar 20 mais 5, o Sangue Iluaço pediu o quê? 30? É só isso que eu acho muito Não há estranho. ecos, Houve negociações, de certeza. não há ecos de grande negociação. Ou seja, o Não Benfica há grande chegou lá, ruído. Não há grande ruído. o Benfica chegou lá e disse, nós pagamos 20 mais Mas 5. se o está Benfica resolvido. chegou lá e fechou o negócio sem grande ruído, eu acho que é assim é que se deve trabalhar. Agora, se dizes se é 15, se é 20, se é 18, aí é uma questão que tu dizes, é a lei da procura e da oferta, o clube pediu, se o Benfica fechou desta forma, eu acho que é a forma como se deve trabalhar. Mesmo Eu só pagando aquilo que paga, mas não houve ruído, não houve negociação. Não vai para a frente, não vem para trás, não há uma Não pondo em causa comunicação. o potencial do jogador, não pondo de todo em causa que haja aqui alguma coisa Não, estranha por nesta- trás do negócio, não é Não, nada não, disso. A única coisa que de facto a mim me faz alguma confusão é que um jogador na Liga Belga, que é uma liga que está abaixo da Liga Portuguesa, que antes de jogar na Liga Belga jogou No Rijeka. na Liga Croata, no Rijeka. Formou-se no Augsburgo, que é uma equipa de divisões secundárias do futebol alemão. Tem números interessantes, tem, mas na Liga Belga, de repente vale 25 milhões de euros, com 19 anos. Eu acho um bocadinho demais. E o Benfica... Um jogador com um valor destes é para chegar, ser titular e marcar 20 gols por Não, época. o Sporting Para também avançarmos. comprou o Arder e comprou quase comprar futuros, não é? É perceber que há aqui, Também foram ou poderá 20 milhões, poderá haver aqui uma cerca de valorização. Não é colocar em causa aqui as capacidades ou a evolução do atleta, é a questão do próprio negócio. Parece-me que a forma do negócio, seja 20, 25 ou 30, é correta, porque não houve aqui ruído e aquilo que falávamos, não houve aqui por parte do Sangue Iluaço uma negociação. Não se ouviu que queriam 30, fecharam por 20, não. O Não foi Benfica muito chega, difícil a fecha negociação. e traz o jogador. O Benfica continua... Deixa-me só dizer uma coisa. Sim, sim. Eu acho que é muito difícil que ele, mesmo fechando o negócio hoje, venha a tempo de jogar a Supertaça, porque isso também é um bocadinho passar... Se Bruno Lage fizesse isso, era passar um atestado de incompetência aos outros avançados do plantel. Vamos ver o que faz Bruno Lage e se terá ou não Ivanovic nas escolhas para o jogo da Supertaça. Recordo, vai ser apitado por Fábio Veríssimo. O Benfica vai continuar no mercado de transferências, isso é certo, porque vai ter de reforçar o ataque.
Perder João Félix para o Al Nassr e Bruma por lesão são situações com as quais o Benfica não contava, por isso a procura por avançados continua. O Benfica tentou contratar Roger Fernandes ao Braga, mas os valores pedidos por António Salvador não deram grande margem para avançar. Assim, Adi Moussa do Feyenoord continua na lista e deve motivar o Benfica a fazer um esforço extra. E, Luís, o Benfica não tem gastado propriamente pouco dinheiro neste mercado de transferências e agora, com a lesão de Bruma, mais falhar João Félix, que já vamos falar a seguir mais aprofundadamente sobre ele, faz com que o Benfica esteja aqui agora a apressar o mercado, ou não é preciso tanto? E não é só lesão de Bruma e falar João Félix. A saída de Di Maria. Falta juntar a saída de Di Maria. Portanto, de repente o Benfica... E não é certo que Aktürkoğlu fique? E não é certo, mas isso são outros 500, como costumamos dizer. E apesar de tudo seria para jogar do outro lado, não Sim, é? Aktürkoğlu não jogará do mesmo lado que Moussa, num esquema ideal de distribuição dos avançados. Obviamente que o Benfica precisa de um extremo. Eu acho que o Benfica tem mais urgência em contratar um extremo direito que em contratar um avançado, um eventual plano B para o Pavlidis. Ou seja, tendo em conta essa urgência, eu não estranhava de todo que pagasse 20 mais 5 por Moussa. Estranho um bocadinho que pague os 20 mais 5 por Ivanovic. Porque 20 mais 5 provavelmente seria um valor que o Feyenoord até aceitaria pelo argelino, embora o treinador do Feyenoord já tenha dito que não tem vontade nenhuma de deixar de sair Moussa, mas lá está. Se o Benfica chegar lá com uma proposta que agrada à direção do Feyenoord, nada vale aquilo que disser o treinador. E parece até que porque já está Roger Fernandes, o Benfica. Tentou Roger Fernandes, o Benfica, mas o Braga apresentou um valor, provavelmente o da cláusula de rescisão, que são 40 milhões de euros. Provavelmente. Se não foi esse, devia fazer um desconto de 0,5%, digo eu. António Salvador, sabemos que é um negociador a esse nível. Por causa dos portes. É um negociador muito, muito duro, muito forte. Sabemos o que custou Rafa ao Benfica há 8 épocas, há cerca de 8 épocas. E portanto, o que não é normal que ele peça muito pelo jogador quando é um clube português que está interessado. Moussa, porque já é um jogador referenciado, porque é um jogador que o próprio Bruno Lage já admitiu até que é um jogador interessante e que gosta de ver o que faz Moussa. Eu acho que seria uma peça que encaixaria bem neste plantel do Benfica, porque agrada ao treinador, porque é um jogador que está a ser seguido há muito tempo. Lá está. Eu acho que o Benfica precisa de se apressar e voltar a abrir os cordões à bolsa para garantir Moussa ou alguém muito parecido. Marco, é cada vez mais urgente arranjar avançados no Benfica, tendo em conta a lesão de Bruma, que vai afastá-lo seguramente a época toda. Sim, eu acho que Tendão daqueles, é para aqui quem não uma está infelicidade para Bruma. familiarizado. Não sei se à partida também Bruno Lage iria contar assim tanto com Bruma, obviamente. Nós estamos a falar também... Foi episódio no Dragão, ano passado. Sim, estamos a falar, deixa-me só aqui referir a Ivanovic, que tem 21 anos, não tem 19. Sim. Não estamos a falar de 19 anos, tem sim Roger, que é também aqui... um jogador muito interessante. Eu disse 19 há pouco. Eu penso que falámos em 19, não em 21. Peço desculpa. E a questão de Roger é um jogador interessante, obviamente, é um jogador que tem potencial, é um jogador que sei que está bastante referenciado também em Inglaterra, mas os clubes estão a aguardar, ou aqueles grandes clubes aguardam que se confirme também um pouco de maturidade. Nós estamos a falar de alguém que tem muito potencial, tem muito talento, e obviamente que o Benfica, olhando aqui para Roger ou perguntando por Roger, também leva-me à tal ideia do seguimento e do scout e da estrutura de ter aqui uma equipa sombra, ter aqui os tais extremos referenciados. Obviamente que Moussa estaria à partida referenciado, até porque o Benfica já contratou nesse clube, o Benfica tinha referências, mas depois também temos que olhar para aquilo que é a situação da Aktürkoğlu. O Benfica, é verdade que o Benfica precisa aqui, depois da saída de Di Maria,
Um Benfica necessita de alguém também que possa fazer essa diferença e desequilibrar, e também já falaremos da questão de João Félix. O Benfica não consegue a sua contratação. Musa é um atleta que se enquadra e que se encaixa na perfeição. Mas o Benfica deve primeiro estancar a hemorragia de extremos e depois fechar, ou seja, preencher essa posição? É que aquilo que nós temos ouvido falar é de que o Besiktas ainda não desistiu do Aktürkoğlu. Isso saiu mais um extremo necessário. Mas isso é algo que nós temos debatido durante estas semanas, aquilo que é o plano desportivo do Benfica. O que é que o Benfica quer? Qual é o seu objetivo? Mas o plano desportivo não consegue prever a lesão do Bruma. Não, mas isso é uma coisa. Obviamente que isso é algo que não se consegue prever, uma lesão. Aí o Benfica tem que estar precavido, ou qualquer outro clube, para tentar encontrar uma solução, se for necessário. O que eu digo é a questão da estrutura, do planeamento e do projeto e o que é que se quer, porque nós já estamos aqui a falar de uma saída de Aktürkoğlu, um jogador que custou 12 milhões de euros, Sim, se não me falha a memória, 12 milhões de euros, e que tem dado o retorno desportivo da forma que tem dado. Não faz sentido o Benfica vender Aktürkoğlu por 20 milhões, ou por 22 milhões, ou por 25 milhões. E nós estamos aqui a falar de uma compra de Ivanovic, 21 anos, que o Benfica vai pagar 25. A ti vais te libertar de um jogador como o Aktürkoğlu. Mas tu achas que o Aktürkoğlu se sente tão confortável no Benfica hoje como se sentia há meio ano? Eu acho que ele tem que se sentir mais confortável, porque é a minha visão, porque não tem Di Maria. Não achas que o episódio do Cockchu pode ter prejudicado um pouco? Mas nós não podemos colar, eu acho que não devemos... Eu não estou a colar. Não, eu é que estou a dizer, eu acho que não se deve, talvez, pensar e colar. São os dois turcos, há aqui uma ligação. Um saiu por razões mais difíceis, relacionamento com o treinador ou com a estrutura. Eu acho que não se deve colar. Eu acho que ele pode se sentir mais livre, pode se sentir mais capaz, até porque a saída de Di Maria, Liberto, é muito mais importante. Não tinha Di Maria. A não chegar a João Félix, a Aktürkoğlu, tem esse peso também, ou pode ter esse peso. Agora depende, eu acho que depende. O Benfica, aquilo que estamos a ver é que tudo é vendável e quase tudo o que aparece se compra. Por isso é a tal questão de... Quase tudo. Quase tudo, e é o nosso tema a seguir. Não chega para tudo. Quase tudo, porque o Al Nassr adiantou-se e apresentou mais dinheiro ao Chelsea e levou por isso João Félix. O Benfica negociou com o Chelsea. Tinha a confiança de que ia conseguir recuperar o jogador, mas o Al Nassr ficou com João Félix, que entretanto já treina com a nova equipa no estágio de pré-temporada na Áustria. O Al Nassr paga 30 milhões de euros fixos ao Chelsea, dá garantias aos ingleses de que vai chegar aos 50 milhões de euros, além de uma percentagem de futura venda do jogador. João Félix vai receber 12 milhões de euros por ano durante 2 temporadas. E, Luís Marçal, há pouco o Marco Caneira falava do projeto desportivo. O Benfica parece que incluía no projeto desportivo o João Félix e as negociações arrastavam-se. E arrastaram-se tanto que deu tempo de aparecer o Al Nassr. Sim, mas falta saber se a decisão foi mais do Chelsea, se foi mais de João Félix. O que te parece? Eu acho que foi mais de João Félix. Porque... Preferia o Al Nassr ao Benfica? Sim. Por uma razão simples. Eu acho que João Félix já percebeu que não vai ser um dos melhores jogadores de futebol de sempre. Não vai ficar na galeria dos históricos do futebol mundial. Quando tinha essa expectativa aos 19, 20 anos. E, portanto, agora está a tratar da vida. Está a tratar de ganhar o máximo de dinheiro possível para, quando deixar de ser jogador de futebol, ter um resto de vida sossegado, descansado e bem vivido. Não é. Mas já não tinha essa hipótese depois do ordenado eu não no estou Atlético a fazer, no eu não estou de todo a fazer uma crítica ao João Félix. Atenção, não estou a criticar a opção de João Félix. É perfeitamente legítimo aquilo que ele decidiu, se foi ele que decidiu. Eu dá-me a sensação que foi ele que preferiu ir para o Al Nassr, porque é muito dinheiro. 12 milhões de euros por época. Limpos.
limpos, é muito dinheiro para um jogador de futebol. É uma verba que o Benfica não poderia pagar, se calhar, nem sequer um terço. Ou ia pagar à volta de um terço a João Félix se ele viesse para a Luz. E, portanto, ou seja, ele em 2 anos vai ganhar 6 vezes mais do que o que ganharia se ficasse no Benfica. 3 vezes num ano, 3 vezes no outro. Porque para ir para o Benfica abdicava do ordenado e para ir para o Al Nassr quase que duplica o ordenado. Quase que duplica o ordenado. Mensal. E Mensal João não, Félix... anual. Repara, João Félix sai para o Atlético de Madrid, é mal sucedido no Atlético de Madrid. Sim. Do Atlético de Madrid, salta para o Barcelona, também não corre nada bem a experiência em Barcelona. Depois vai para o Chelsea e é o que se viu. No AC Milan, nada foi diferente. Seja por razões mentais, de falta de estrutura emocional, seja por que for, nós não conhecemos a fundo João Félix para perceber o que estará na origem disto, porque pela parte física não é. Sim. Pela parte física não é. Ele Demonstra em campo que tem físico suficiente para aguentar o futebol de alta competição ao mais alto nível e aguenta bem os choques e não foge de bolas divididas. Falta de empenhamento também não me parece que seja, porque eu vi muitos treinos da seleção portuguesa com João Félix, ele aplica-se nos treinos. E não há relatos de que ele seja mandrião, seja preguiçoso, chega atrasado, se mete em noitadas. Não há nenhum relato destes à volta de João Félix. Ou seja, tudo aponta para que ele seja um profissional exemplar. O que é certo é que depois, provavelmente por falta de uma estrutura mental forte, mais forte, não consegue aguentar a pressão de manter o alto nível. Eu acho que o maior erro que o João Félix cometeu na carreira foi sair para o Atlético de Madrid. Porque o choque com Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, foi muito grande. Não podia deixar de sair. O João Félix sentiu muito esse choque. E eu acho que ele nunca mais conseguiu levantar a cabeça mentalmente depois disso. Eu acho que ele saiu um ano cedo demais do Benfica e saiu para o clube errado. João Félix, e essa é a eterna questão, e um dia seria interessante ouvir João Félix falar sobre essa saída do Benfica diretamente para o Atlético de Madrid, se calhar vamos ter essa oportunidade. Marco, com que impressão ficas tu? O João Félix preferiu ir para o Al Nassr, foi empurrado pelo Chelsea para o Al Nassr. O que é que achas que aconteceu? Olha, eu acho que este processo, eu acho que a estrutura do Benfica e a gestão desportiva, eu acho que falham neste processo. Obviamente que a questão financeira é mais à frente. Vou começar no início e falávamos da questão de Ivanovic, que o Benfica chegou, não há ruído, não há negociação, assim sendo, fecha o processo e vem para Lisboa. Mas aqui também parecia que o Benfica não tinha competição. Gonçalo, não, mas a questão, eu não estou a falar da competição. A questão é que eu acho que foi tão banalizaram tanto esta questão de João Félix para o Benfica e do seu regresso, que eu sempre defendi desportivamente que era importante para o jogador financeiramente, obviamente, dentro destes limites que se falou a semana passada, eu acho que o Benfica ainda conseguia chegar a esses valores. Agora, como foi tão banalizada, obviamente com muito ruído, com muita informação, é o jogador que quer abdicar, é o Benfica que vai tentar. A certo é que o jogador demonstra, obviamente, que o seu clube, o Chelsea, tinha muito mais peso, o Chelsea queria realizar aqui algo com ele financeiramente. E o Chelsea não tinha interesse em ficar com metade do jogador? Sim, não sei, eu acho que a princípio o Chelsea tinha esse interesse, o Benfica também tinha esse interesse, mas volto a dizer, a questão do negócio, a questão negocial é sempre muito importante. Tu não podes querer, tu não podes querer. Foi na celeridade eu não sei se o Benfica falhou. Eu acho que o Benfica a celeridade, também não sei se falhou. Eu acho que geriu muito mal as expectativas do negócio. Não, as expectativas, o Benfica criou muitas expectativas. Geriu-as mal, não é? O Benfica criou muitas expectativas colocando João Félix na comunicação e vai regressar João Félix. Obviamente que isso acaba por retira aquilo que é importante numa negociação, que é a serenidade, que é o sigilo, que é tentar fechar primeiro, porque eu acho que o Benfica andou aqui a tentar... Eu acho que se não fosse ano eleitoral o negócio não tinha sido gerido assim. Luís, não, pois eu acho, é isso mesmo. Acho que o Benfica andou aqui a tentar cozinhar e a dar a entender se os sócios aceitavam, qual era a reação, qual é que não era a reação. Mas tanto tempo para perceber isso? Pois, é muito tempo. Tanto tempo
porque eu não sei se o atleta, de certa forma... Um Mundial de Clubes, João Félix a ir ver os jogos do Benfica e etc. Tanto Gonçalo, tempo para resolver o assunto. Como é muito tempo, os atletas, eu não sei o que é que aconteceu com o João Félix, diz, eu quero começar já. Obviamente que depois os outros clubes começam a perceber, entram em cena, a questão de Cristiano, a questão de Jorge Jesus, não sei se foi influente, se não foi. A questão, acho que o Benfica depois no fim... Achas que isso pode ter peso para João Félix, o facto de ter jogar ao lado de Cristiano Ronaldo, ter Jorge Jesus, da Seleção Nacional? Uma coisa eu acho que é extremamente importante. Não será a competitividade da Liga Saudita que o seduz, não é de a certeza. competitividade da Liga Saudita, mas é a competitividade de Jorge Jesus com o João Félix. Eu acho que ele, Jorge nesse Jesus sentido... tem condições para revitalizar João Félix, digamos assim? Eu acho que a forma de liderança de Jorge Jesus vai ajudar João Félix. João Félix não, Jorge Jesus já teve Neymar nas mãos. Sim, E não mas, foi por isso que o colocou a jogar ou não. mas esta Não questão, correu muito deixa-me só dar a minha opinião. Eu acho que no fim o Benfica queria muito fazer esta negociação, mesmo já com o Al Nassr em jogo, mas o Benfica não tinha capacidade de dar garantias ao Chelsea que o Al Nassr tem. E obviamente que o Benfica colocou na montra algo, colocou João Félix na montra europeia e o Al Nassr chega e leva o jogador. Luís, o João Félix tinha razões para estar preocupado com a sua convocação ou convocatória para a Seleção Nacional, ou este passo não tem nada a ver com a seleção? Até agora nunca deixou de ser convocado para a Seleção Nacional. Mesmo jogando quando bem, não jogava? jogando mal, não jogando, foi sempre convocado para a Seleção Nacional, num percurso muito atribulado que ele tem tido desde que saiu do Benfica. Com alguns altos, mas muitos mais baixos do que altos, pelos diversos sítios onde foi passando. O selecionador não mudou, a filosofia de Roberto Martínez, pelo que percebemos, mantém-se. Eu não creio que João Félix estivesse em risco não ser chamado para a Seleção Nacional Para o Mundial. Para o Mundial do próximo ano. João Félix escolheu o Al Nassr, já está a treinar com a nova equipa na Áustria, onde Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus e companhia estão a fazer o estágio de pré-temporada. Mudamos a página para o Sporting. A apresentação de Luís Soares está iminente. O avançado vai reforçar a equipa de Rui Borges a troco de 20 milhões de euros, mais 5 por objetivos. Deve ser oficializado ainda hoje. O avançado deve integrar a equipa para a Supertaça com o Benfica. Konrad Arder vai finalmente ter concorrência de peso no ataque do Sporting depois da saída de Gyökeres. E, Marco, ainda vem a tempo de jogar a Supertaça, de ser uma opção? Eu acho que virá a tempo de ser opção. Não sei de que forma é que também Rui Borges poderá olhar para a integração de Luís Soares. Eu acho que é importante o Sporting ter aqui outra alternativa. Até no próprio sistema de Rui Borges será importante ter aqui uma alternativa. Agora veremos. Eu acho que é um jogador que vem também já com a pré-época, é um jogador que vem já com essa condição física. Obviamente que vai precisar aqui de uma adaptação 3, 4 dias para entender também a questão dos companheiros, perceber de Rui Borges a condição tática, aquilo que vai querer. E a adaptação do jogador? Não, eu acho que o jogador não será adaptação assim... tática. A adaptação tática, aquilo que eu referia, vai ter aqui também por parte ao clube do Borges, parece que seja difícil. de Rui Borges, essa adaptação tática àquilo que vai querer de Luís Soares, nomeadamente na transição defensiva, porque os avançados, aquilo que lá estão para fazer é para fazer golos e o seu raio de ação é muito mais em zonas ofensivas. Eu acho importante, o Sporting paga aqui este valor para um jogador de 27 anos para 28, o Sporting não estou a ver 28 em que olhe para Luís Soares como uma possível valorização, mas isso também faz parte muitas vezes daquilo que são os projetos. O Sporting vende Gyökeres, o Sporting quer continuar com a sua base, contrata um jogador para o imediato, sem essa visão de futuro. Para isso tem, como referias e bem, Arder, que é o homem que está neste momento
como titular, a fazer também aquilo que, ou a tentar fazer, grande parte do que fazia Gyökeres. Pelo menos uma coisa nós já sabemos, que é o número 9 é de Arder, portanto Luís Soares vai ter que escolher outro número, Luís. É o ponta de lança, como dizia o Marco, um ponta de lança com 27 anos, vai fazer 28 este ano. É um ponta de lança onde o Sporting não está à espera de ser ressarcido monetariamente, quer é desportivamente tirar rendimento, é isso? Certo, porque ele com 27 anos a custar, contas redondas, 25 milhões de euros, não vai, por certo, o Sporting conseguir valorizá-lo para o vender por mais do que isso quando ele tiver 28, 29 ou 30. 28 não digo, mas não sairá para o ano, a não ser que seja um fracasso absoluto a passagem dele para o Sporting. A menos que seja botador. 29 ou 30. Talvez aí... Mas não me parece. Temos visto algumas menos-valias em Portugal, contratações de 25 milhões de euros. Sim, não faltam. Menos-valias, sim. Não falta. Menos-valias é mais fácil. E portanto, eu acho que não me parece que ele vai chegar à bota de ouro, acho que ele vai ser um concorrente para a Arder. Acho que, mesmo que ele chegue a tempo, não vai jogar a Supertaça quando monta uns minutos no final, se o jogo der para isso. Seria, eu vou usar a palavra certa, seria cruel Rui Borges tirar a titularidade à Arder no jogo da Supertaça, sendo que ele é o substituto natural de Gyökeres. Foi ele que fez de Gyökeres quando não havia Gyökeres por lesão no ano passado. Verdade. Foi a ele que deram o número 9, sabendo que Gyökeres ia assinar passado pouco tempo pelo Arsenal. Portanto, seria muito cruel que Rui Borges agora não alinhasse com Arder como número 9, como ponta de lança do Sporting na Supertaça da quinta-feira contra o Benfica. Este jogador é um colombiano que vem da segunda Liga Espanhola, marcou 31 golos na época passada, mas, repito, na segunda Liga Espanhola. Teve uma passagem pela Liga Francesa pelo Marselha, emprestado. Não foi muito feliz, regressou à casa de partida, chegou a ser contratado pelo Watford quando tinha 23 anos, não fez uma única partida, foi também emprestado pelos ingleses. Portanto, é um jogador que teve rendimento no Almeria, mas pouco mais do que isso. Vamos ver o que é que ele consegue fazer numa Liga Portuguesa que é mais competitiva que a segunda Liga Espanhola, não é tão competitiva como a francesa ou a inglesa, mas é mais competitiva que a segunda Liga Espanhola. Para mim, neste início de época, o titular que parte em vantagem é Conrad Arder. Luís Soares vai ter que mostrar a Rui Borges que merece roubar o lugar a Arder. É um jogador que vai jogar também Liga dos Campeões, que é ele que... saltar da segunda divisão de Espanha para a Liga dos Campeões. Eu creio que ele nunca terá jogado sequer a Liga Europa. Creio que não. Ou a Liga Conferência, portanto vai entrar nas competições europeias pela porta grande. Mas ele tem 27 anos, apesar de tudo joga na Europa há muito tempo. Ele veio ainda para as camadas jovens de uma equipa espanhola, do Granada. Portanto, não lhe falta experiência na Europa, não tem experiência de competições europeias, vai ter o privilégio de começar logo pela Liga dos Campeões. Vai, se calhar, tremer um bocadinho quando ouvir pela primeira vez a música da Liga dos Campeões, mas isso depois os nervos passam. Luís Soares, que ainda deve ser apresentado hoje pelo Sporting, depois de se ter despedido de Víctor Gyökeres este fim de semana. Gyökeres que já anda vestido de vermelho e branco à Arsenal, à Sporting de Braga, se quisermos. Ricardo Mangas vai reforçar o Sporting também, em breve. Estava no Spartak de Moscovo, na Rússia, e ainda está, desde o ano passado. Custou cerca de 2,5 milhões de euros na altura. Agora deve chegar ao Sporting por 300 mil euros mais variáveis. O lateral esquerdo vai assinar por 4 épocas e terá sido um pedido específico de Rui Borges, com quem trabalhou no Vitória e no Mirandela. E assim pergunto, porque há esta curiosidade no valor, Luís Marçal. Ricardo Mangas, 300 mil euros mais variáveis. Curiosamente, Gyökeres foi multado em 300 mil euros. Isto é, a multa a Gyökeres vai pagar o Ricardo Mangas? Vamos lá ver. O Gyökeres não foi multado. O Gyökeres não recebeu o vencimento de julho. Portanto, na prática, esse dinheiro não entrou no Sporting. Não saiu do Sporting, mas também não entrou. E Mangas é uma solução interessante e significa alguma coisa? Faço já uma série de perguntas numa só. Faz. Significa que Mateus Reis vai sair, que Maxi Araújo vai sair, ou não precisa de significar isso?
Eu acho que não precisa de significar isso. Ricardo Mangas faz os dois lugares. Faz defesa esquerdo e faz extremo esquerdo. Faz todo o corredor. É um jogador que Rui Borges conhece, de quem Rui Borges gosta. O Sporting provavelmente, sem grande ruído, tentou perceber qual era o valor de um eventual negócio. Percebeu que era inferior àquilo que recebia Gyökeres por mês e, portanto, não hesitou em fazer a vontade a Rui Borges. Era dinheiro que já o Sporting já estava preparado para gastar, então Exato. gastou em Ricardo Mangas. Marcos, estamos obviamente aqui a brincar com a situação, porque é curioso o valor ser semelhante à multa de Gyökeres e o valor de Ricardo Mangas, mas também fica aqui a sensação que, se calhar, o Rui Borges considera que o Vitória, com um ou outro ajuste da temporada passada, podia ser um candidato ao título. É que são várias as escolhas de jogadores que passaram pelo Vitória, o Alberto Costa, por exemplo, e agora o Ricardo Mangas, entre outros que já se falaram. Alberto Costa não. O Alberto Costa não chegou ao Sporting, foi para o Porto. Sporting. E agora o Ricardo Mangas. É uma escolha interessante para o Sporting e devolvo-te a pergunta. Significa que algo vai acontecer no plantel? O Sporting tem 2 defesas esquerdos. Olha, eu não sei, mas é um perfil muito interessante. Temos que olhar para alguém que tinha mais um ano de contrato. Obviamente que essa adaptação, por vezes, pode não ser assim tão fácil. É um jogador que tem mais de 100 jogos na Primeira Liga em Portugal. Tem 27 anos, é um jogador que tem uma característica que eu acho importante, aquela questão de poder jogar como lateral ou como médio pelo corredor esquerdo. Tem Ele também... engrossa a lista de notáveis portugueses que jogaram no Bordeaux. Sim. De quem faz parte de Marcaneira. Marcaneira, 2 temporadas em Bordeaux, obviamente ele tem essa experiência internacional. numa altura mais difícil, onde o clube acabou por fechar portas também, depois desse ano de Ricardo Mangas. Agora, é um jogador interessante, até porque tem uma dinâmica ofensiva importante, uma transição também, é um jogador muito versátil, Sabes o que é que eu acho? Acho que era o jogador ideal para o sistema que o Rui Borges não quer jogar esta época. Eu acho que era um jogador ideal para o sistema de Ruben Amorim. É um jogador ideal para 3 centrais, no sistema 3, porque pode jogar na esquerda e tem essa noção defensiva como lateral que consegue fechar dentro num sistema 3. Mas também tem projeção, não é? E tem essa projeção. Eu acho que o Sporting olha aqui para o mercado de forma interessante. Agora, pode chegar e podemos, dentro de 6 meses, Ricardo Mangas não serve, não se adaptou, não serve no sistema, não tem. Agora, à partida, eu vejo que é um jogador extremamente interessante. É um ala que tem golo. É um baixo custo. Ele fez é um negócio de ocasião, com todo o respeito. Ele fez 9 golos. Não significa que seja mau negócio. Exatamente, é um negócio de ocasião. O Sporting percebeu que tinha aqui uma oportunidade de fazer a vontade ao treinador e de garantir um plano B para o lado esquerdo, seja para, lá está, defesa, seja para o meio-campo, seja até para o ataque. Mas tem aqui outra questão, Marco. O facto do Rui Borges estar a querer mudar de sistema no Sporting, ter jogadores que conhecem as formas de trabalhar e aquilo que Rui Borges pede são atributos importantes? São, porque tu tens um lateral esquerdo que é de raiz e que num sistema de 4 consegue jogar num sistema de 4. Sim. Sabe essas dinâmicas. Agora, tem aqui outra questão, é porque é uma oportunidade de negócio, obviamente com 27 anos, mas o Sporting vai jogar uma Liga dos Campeões. Nós estamos a falar aqui de um custo irrisório. Imaginemos que Ricardo Mangas adapta-se bem, faz 8 jogos na Liga dos Campeões, 6 jogos, as coisas correm bem. Mateus Reis também foi um negócio de ocasião. É uma valorização. Se for vendido por 3 milhões de euros, é uma valorização. É uma valorização e foi isso também, e eu acho que com todo o respeito agora por Rui Borges, aquilo que está a tentar fazer e olhar para estes elementos, e o Sporting também, eu acho que Ruben Amorim conseguiu fazer de alguns elementos que ainda estão no plantel Sporting, que estavam num nível mais baixo, conseguiu trazê-los para um nível superior. Isso tem que ver com a exigência. O Mateus Reis, por exemplo, passou de dispensado no Rio Ave para um titular a determinada altura no Sporting. É isso mesmo. E também foi um negócio de ocasião, como dizias há pouco, Luís Marçal. Para o Mangas, para terminarmos, foi muitas vezes falado para clubes grandes em Portugal, finalmente vai chegar a esse patamar. Sim, é um jogador, lá está, como disseste, começou no Mirandela, mas depois chegou a jogar nos Júniores C, B e D do Benfica.
Tondela, Aves, esteve nos Júniores também sub-19 do Benfica. Portanto, é um jogador que foi prometendo, nunca se conseguiu afirmar, fez uma excelente época no Vitória de Guimarães, no Vitória Sport Clube da cidade de Guimarães, também. Com Rui Borges, no Boa Vista também, e acabou por ir dar o salto para a Rússia, para ganhar dinheiro, completamente legítimo, de certeza que ganhava em Moscovo bem mais do que ganharia no Vitória Sport Clube, e agora Rui Borges percebeu que havia esta oportunidade e pediu ao Sporting e ela concretizou-se. Vamos ver se ele corresponde em campo à confiança que o técnico, que o conheceu no início de carreira do Mirandela, lhe deposita. É um reencontro numa fase já adiantada das carreiras de ambos e agora com outros palmarés, tanto o treinador como o jogador. Ricardo Mangas na vertigem de assinar contrato pelo Sporting depois desta experiência no Spartak de Moscovo. Mas não é só de entradas que se faz o mercado do Sporting, também de saídas ou potenciais saídas, como a que vamos falar a seguir. A Juventus ainda não esqueceu Morten Hjulmand e promete voltar a tentar. O jornal italiano Gazzetta dello Sport escreve que a Juventus vai contactar o Sporting em breve e que está disposta a negociar entre os 60 e os 80 milhões de euros. Existe também a hipótese de colocar Douglas Luiz no negócio como moeda de troca. O Sporting não só não quer perder o capitão, como ficou com uma relação pior depois de Alberto Costa ter seguido para o Futebol Clube do Porto. Este tipo de situações, Marco, podem ferir as relações entre os clubes? Crees que este ponto da notícia da Gazzetta dello Sport é importante? Não, eu penso que não. Obviamente... E achas que a Juventus tem capacidade financeira para comprar Hjulmand? Eu não sei se tem, eu não sei se terá. Anda a tentar despachar, passa o termo, Vlahovic. À partida poderá ter essa capacidade. Agora, não vejo que o Sporting liberte o seu capitão por menos de 50 milhões mais objetivos. Não faz sentido. E o Douglas Luiz não pode servir para... Ou o Sporting não devia aceitar uma moeda de troca? Eu acho que o Sporting, nesta altura, não vai olhar para esse tipo de negócios. É um Sporting que está bastante consolidado, obviamente com uma saída extremamente importante no ponto de vista desportivo, mas que compensa no ponto de vista financeiro a questão de Gyökeres. O Sporting não vai olhar para esse tipo de transações. Agora, a Juventus, se tem intenção de contratar o capitão e o líder do Sporting, terá que sempre chegar a Lisboa e começar nos 50 milhões de euros. Eu acho que é aquilo que, à partida, os responsáveis leoninos deverão pensar. Obviamente que quando tens um jogador com esta importância, e obviamente que depois também tens que compensar aqui a questão de Hjulmand, se houver realmente esse tipo de propostas e o Sporting não queira vender ou não chega aqui um valor de transação, os jogadores por vezes são aqui também compensados naquilo que é o seu contrato com o Sporting. Eu acho que o Sporting poderá fazer isso, até porque Hjulmand tem evoluído muito estas duas últimas temporadas e antevejo também que mais uma temporada em Alvalade, com a confirmação numa Liga dos Campeões, é alguém que sairá sempre entre os 50 e os 60 milhões de euros. Já estou a falar 50 ou 60 à próxima temporada, com menos um ano de contrato, obviamente que aí o valor já será outro, ou diluído, mas eu acho que é um jogador... E depende dos acordos que se façam. Muito importante. O Sporting, depois de Gyökeres, não poderá abdicar de Hjulmand por menos de 50 mais objetivos. Luís Marçal, tendo em conta que um dos pilares já saiu, Gyökeres, se sair outro dos pilares, Hjulmand da casa do Sporting pode ruir? Ruir não digo, mas fica numa situação muito complicada. Eu acho que o Sporting já vai ter pelo menos um início de época difícil sem Gyökeres. Com Rui Borges a mudar o sistema. A mudar um sistema que existia há 5 anos. Sim, sensivelmente 4,5. Rui Borges vai mudar o sistema. Os jogadores estavam muito habituados a esse sistema, lá está, existia há quase 5 anos. Sem um homem que decidia jogos sozinho, porque a verdade é esta. Metiam a bola na frente de Gyökeres e ele decidia o jogo sozinho. Nos últimos dois. Hã? Nos últimos dois. Nos últimos dois. Sim, bem, estamos a falar em comparação com a época passada, não é? Até porque
ele, Gyökeres e Yulman coincidem na equipa do Sporting nas duas últimas épocas. Sim, exatamente. E a força da equipa do Sporting nas duas últimas épocas passou muito por Yulman e Gyökeres. Saltou de quarto para bicampeão nacional. Exatamente. Portanto, se Yulman também sai, o Sporting vai ter uns meses de adaptação muito difícil às ausências do principal ponta de lança e, obviamente, do patrão do meio-campo, do líder natural da equipa dentro de campo e fora de campo, do líder de balneário. Seria uma situação muito, muito complicada. Eu acho que Frederico Varandas, na eventualidade de receber uma abordagem, tem de assinar com o valor da cláusula, que são 80 milhões de euros. Porque E deve tentar renovar contrato com ele, mas estender pelo menos um ano o contrato, ou aumentar o ordenado. Vamos lá ver, faltam 3 anos. Yulman tem mais 3 anos de contrato. O contrato do Yulman termina em junho de 2028. Portanto, eu acho que por aí o Sporting está relativamente salvaguardado, porque faltam 3 anos para acabar o contrato. No fim da próxima época ainda vão faltar 2 temporadas. Eu acho que esse não será o problema. Eu acho que assinar com a cláusula de rescisão é a melhor maneira de Frederico Varandas tentar assustar quem vier por Yulman. Claro, obviamente que sim. É preciso afugentar a concorrência, Marco. Obviamente que sim. Eu quando Fala-se muito de Yulman e Diomandé como os esteios do Sporting. Sim, eu quando falo de 50 Falta o milhões... terceiro. Eu quando falo de 50 milhões com objetivos, é sempre um valor mínimo, porque já ouvimos falar em 40 milhões e em 35 milhões, não faz qualquer sentido. Obviamente que o Sporting vai e bem dizer aos Juventus, aqui são 80 milhões, paguem a cláusula de rescisão. Obviamente que isso é sempre assim, quando se trata de um jogador com esta preponderância. Se a Juventus incluísse Douglas Luiz. O Douglas Luiz, então, se calhar fazer um desconto, ser 60 mais o Douglas Luiz. Mas eu acho que o Sporting não vai olhar muito para isso. Pagou 50 milhões por Douglas Luiz. Era uma piada. Agora, obviamente que isto tem o tal impacto na questão do jogador. O Gonçalo perguntar se o Sporting faria bem depois renovar ou alterar aqui o seu contrato. Eu acho que sim, porque a ser verdade, se isso acontecer, uma proposta de 50 ou 60 ou 55 com objetivos e o Sporting não, obviamente, abdicar dessa proposta que está no seu direito, porque olha aqui para a cláusula de rescisão, o jogador que continuar em Alvalade terá que, por sua vez, reajustar, obviamente, até pelo trabalho que tem desenvolvido, pela evolução, não é por isso. Eu acho que essa tem de ser a segunda fase, ou seja, num primeiro momento, eu acho que o Sporting não pode todo perder Yulman desta época. Sim, não deve. Não pode, não tem condições para perder Yulman Mas desta nós no mercado, e estamos a abordar o mercado, nós não sabemos. Eu sei. Há um clube qualquer que precisa de um 6 com este perfil e tem capacidade financeira. Mas há uma forma, o Sporting só perde Yulman se chegar alguém e bater os 80 milhões. Okay. Não é? Mas se chegar alguém... A única coisa que o Sporting não controla é se alguém bater a cláusula. Luís, mas o resto do Sporting controla alguém com tudo. 55 ou 60 milhões de euros à primeira. Tem um impacto grande. Que tem. Mas eu acho que é mais importante para o Sporting, na minha opinião, tendo em conta que Gyökeres saiu, é mais importante para o Sporting recusar uma proposta de 60 ou 65 milhões por Yulman do que vendê-lo por esse dinheiro. Obviamente que sim, porque a questão é que vais começar vais começar aquilo que dizias, a dilapidar. O Sporting nunca tinha sido bi e nunca foi tri. Não é? Já foi bi, mas nunca foi tri nos 5 violinos, no tetra dos 5 violinos, claro. Mas tirando a altura dos 5 violinos, o Sporting nunca tinha sido bi, foi bi, nunca foi tri. Vem uma Liga dos Campeões, lá está, aquilo que eu dizia há pouco, perdeu a referência de ataque da equipa. E ele ainda pode ir ao Mundial também. Sim, perdeu a referência de ataque da equipa. Quer continuar competitivo na Liga Portuguesa. O treinador vai mudar um sistema que estava implementado há 5 anos. Se o Sporting perde o capitão, o líder em campo, líder de balneário, e nessa mudança fica numa situação muito difícil. Por isso é que eu digo que o Sporting tem de fazer tudo o que está ao seu alcance para não perder Yulman. Começando por dizer,
só sai por 80, só sai pela cláusula e depois, eventualmente, para impedir que o jogador fique sentido por não ter havido sequer uma conversa, porque tinha uma proposta melhor do clube que vinha com o dinheiro, conversar com o Yulman e eventualmente renovar-lhe o contrato e aumentar-lhe o salário. Sim, até porque essa mudança de sistema, e eu tive a ocasião de ver até frente ao Vila Real o Sporting fica quase com dois blocos, não tem Gyökeres na frente, não há ali uma transição, o Sporting não joga num bloco mais baixo, o Sporting quer pressionar à frente, acaba por ter, e teve na primeira parte, Yulman e Morita muito sós no meio campo, muito em dois blocos, na parte defensiva e a parte ofensiva, e obviamente que é nisso que está a trabalhar Rui Borges, se vai obviamente colocar o plano A diferente no seu sistema tático. E agora, Yulman é muito importante, porque olhamos para Yulman, aquilo que ele tem sido... É o que faz a ligação entre esses dois blocos. É o que faz a ligação, e aquilo que ele tem sido num modelo de 3 homens, alterando o modelo, tu tens de ter alguém como a Yulman para ser o equilíbrio e o balanço da equipa de Rui Borges. A Juventus quer tirar esse equilíbrio ao Sporting, contratando Morton e Yulman, que não está no topo da lista de ordenados do Sporting, é o terceiro. Primeiro está Francisco Trincão e também a seguir Pedro Gonçalves. Morton Yulman aparece como o terceiro que mais dinheiro ganha por mês no Sporting Clube de Portugal. Avançamos para o Futebol Clube do Porto. Rodrigo Mora começou o jogo com o Twente no banco de suplentes e só entrou a meia hora do fim. O jovem de 18 anos foi escolhido para jogar com o Feirense de manhã, mas no jogo, ao fim da tarde, no Dragão, ficou no banco de suplentes até aos 61 minutos. Será que Farioli não vê espaço no 11 inicial para Rodrigo Mora? Tem motivos para estar aborrecido, o jovem prodígio do Porto, Luís? Não tenho motivos para estar aborrecido, mas eu acho que tenho alguns motivos para estar preocupado. Quer Rodrigo Mora, quer se calhar os adeptos do Futebol Clube do Porto, que, estando de fora, não conhecem as dinâmicas todas que o treinador conhece, que o presidente conhece, que os jogadores todos conhecem. Vamos lá ver. Muito simplesmente, Rodrigo Mora foi, de uma forma simplista, mas eu acho que justa e rigorosa, a única coisa que se aproveitou do Futebol Clube do Porto da época passada. Foi tão importante para o Futebol Clube do Porto ficar em terceiro lugar, fazer o campeonato que, apesar de tudo, conseguiu fazer, que, contrariando uma tendência muito habitual na seleção nacional, Roberto Martínez, apesar dele não ter sido chamado de todo no percurso da Liga das Nações, convocou-o para a fase final da Liga das Nações. Renovou o contrato quando já havia especulação, que todos nós ouvíamos e líamos e sabíamos, já havia especulação e rumores no mercado de que ele poderia eventualmente até fugir para o Paris Saint-Germain. E havia também outros nomes metidos à baila, mas o mais forte, o mais presente, era o do Paris Saint-Germain. Renovou o contrato um mês antes do Futebol Clube do Porto contratar Gabri Veiga. Soube, agora com a distribuição dos números de início da época, que Gabri Veiga tem no contrato que usa o número 10. Ninguém do Futebol Clube do Porto se lembrou de lhe sugerir isso quando ele renovou um mês antes de contratar Gabri Veiga. Percebe nos treinos de Farioli que não conta para as primeiras opções. Obviamente que é natural que um miúdo de 18 anos, que o ano passado acabou por ser o jogador mais importante da equipa, se sinta um bocadinho triste. E vendo o jogo de ontem, notava-se a tristeza no rosto de Rodrigo Mora. Notava-se essa tristeza. No golo de William Gomes, ele correu para ir festejar com ele. O William fez questão de ir para o banco festejar com o PP. O Rodrigo Mora não deixou de festejar, mas desistiu. Já não foi festejar com o resto dos colegas. No final do jogo tinha um rosto mais fechado. Quando no final dos jogos da época passada, sempre que o Futebol Clube do Porto vencia, tinha um rosto aberto, sorridente, brincadeiras com Samu, todos nós vimos. Sim. Portanto, Rodrigo Mora é neste momento um jogador triste. E é de facto, objetivamente, o único jogador do Futebol Clube do Porto e do plantel do Futebol Clube do Porto que tem potencial para ser um fora de série.
Não estou a dizer que é. Estou a dizer que tem potencial para ser fora de série. Mais que Borja Sainz, mais que Vítor Froholt, mais que Gabri Veiga, só para falar dos reforços, porque os outros não vale a pena fazer a comparação, acho que estamos todos de acordo, nenhum é melhor, que Rodrigo Mora. Portanto, eu não estou a dizer que ele tem de ter lugar cativo na equipa do Futebol Clube do Porto. Não. O que eu estou a dizer é que um treinador, quando chega, tem todo o direito de implementar, todo o direito e o dever de implementar as suas ideias, mas também tem a obrigação de ler o ambiente que o rodeia. Tem a obrigação de perceber os ativos que estão no sítio onde ele está a chegar. E o principal ativo do Futebol Clube do Porto a que Farioli chegou, quer queiramos, quer não, é Rodrigo Mora. E, portanto, não me parece razoável que Farioli, não abdicando do seu sistema, não tenta encontrar uma solução que permita ter Rodrigo Mora em campo. Marco, o Farioli... Sobretudo, até, desculpa, deixa-me só terminar. Sim. Sobretudo, tu disseste uma coisa muito importante. No jogo que ninguém viu, contra o Feirense, jogou. No jogo de festa, em frente aos adeptos, o primeiro da época, sentou-o no banco. É sinal que Farioli tem outras ideias para Rodrigo Mora ou não está ciente do que fez Rodrigo Mora o ano passado? Poderá ter aqui outras ideias. Nós não sabemos, nós não estamos lá. Mas estás de acordo com o Luís Marçal ou discordas de algo? Não, eu acho que quando se cria ou se inicia um projeto, obviamente, quando se é contratado e quando André Vilas-Boas contratou Farioli, eu acho que tem que se olhar para aquilo que foi a época transata e aquilo que Rodrigo Mora foi para um Futebol Clube do Porto. E eu disse várias vezes aqui, Rodrigo Mora era o líder da equipa do Futebol Clube do Porto com 17 anos, completou 18 há cerca de 2 meses e pouco. Ele fez 23 jogos na Liga, 10 golos e 4 assistências. Eu acho que tem que se ter isso em consideração. Obviamente que o treinador tem o seu direito, é ele quem decide, mas quando se é contratado, ou quem o contratou, diz: esta é a nossa joia da coroa. É alguém que vem da formação, é alguém que nós queremos que possa valorizar-se e muito a cara do projeto. Até podia ser alguém que não tivesse muita qualidade, mas é que o Rodrigo Mora tem muita qualidade. Ainda por cima tem essa qualidade. E eu não estou a dizer que se faça uma equipa de Futebol Clube do Porto à volta de Rodrigo Mora, mas eu acho que tem que haver um mínimo espaço para Rodrigo Mora, ou pelo menos um pensamento em que este jovem, com 18 anos, é extremamente importante e mais. E ele também é um do futuro da Seleção Nacional. Claro. Eu acho que isso é um peso. E já foi convocado e Farioli com certeza saberá que dos jogadores do Futebol Clube do Porto, o Rodrigo Mora é dos que foi à seleção. A seguir uma curta pausa, olhamos para o mercado do Futebol Clube do Porto. Está a chegar um defesa central. Até já. Forçar o centro da defesa e para esse efeito chega Jan Bednarek. Tem 1,90 m, 29 anos, é internacional pela Polónia, jogava no Southampton desde 2017 e experiência é um dos pontos fortes do jogador que vai custar 7,5 milhões de euros. Bednarek ia jogar a segunda divisão da Inglaterra esta época e agora prepara-se para assinar contrato com o Futebol Clube do Porto. Marco, é um central que não é uma avaliação de mim, admito, não é um prodígio com a bola nos pés, mas é prático. Era disso que precisava o Futebol Clube do Porto? Sim, e tem alguma experiência, um jogador de 29 anos. Eu acho que o Futebol Clube do Porto está um pouco órfão também nessa posição, nessa zona do terreno. É importante ter aqui alguém que tem essa experiência de primeira e segunda liga também. No ano passado jogou a Premier. Sim, a Premier também a época passada. E tem essa capacidade física que é importante, obviamente também em bolas paradas. Hoje em dia temos que olhar para esse plano tático que, por vezes, não é por vezes, estatisticamente, é aquilo que decidem os jogos quando estão bastante equilibrados nas bolas paradas. E o Futebol Clube do Porto contrata alguém físico, alguém capaz, alguém que não tem toda essa dotação como referes. Eu penso que é uma opinião geral de todos, mas alguém muito prático e que tem esse poder físico que é importante hoje em dia
veremos. Eu acho que é aqui um bom perfil que contrata o Futebol Clube do Porto. É um Futebol Clube do Porto que está a contratar bastante bem, na minha opinião, e de certa forma veremos se Farioli consegue juntar aqui as peças. Bednarek é uma boa aposta, Luís? É pelo menos um bom negócio. Ainda nem sequer é um central trintão, tem 29 anos. Sim. 8 épocas de Premier League entre Aston Villa e Southampton. É certo que na época passada o Southampton foi o último classificado da Premier League e a Bednarek jogou praticamente todos os jogos. Vi uma defesa que sofreu 86 golos em 38 partidos. Não correu muito Obviamente que isso não abona muito a favor dele, mas a qualidade global desta equipa do Southampton na época passada era de facto muito baixa. Não espanta. Fez 12 pontos na Premier. Não espanta que tenham sido esses os números da defesa do Southampton na época que acabou aqui há coisa de um mês e meio. Obviamente que é alguém com muita experiência, 69 internacionalizações pela seleção polaca, a experiência de jogar uma vez ou outra competição europeia. O Porto vai jogar a Liga Europa, portanto, não é assim um handicap tão grande ele não ter experiência de Liga dos Campeões. Agora, percebe-se que será um defesa para provavelmente lutar com Neun Pérez, porque não há Marcano, há Pripic, que é o único defesa central que joga preferencialmente com o pé esquerdo, ou seja, sobre o lado esquerdo, no centro da defesa Temos do aqui futebol. um comparativo de Bednarek com Marcano. E Bednarek joga com o pé direito como joga Neun Pérez. Portanto, será que se prepara aí uma dupla Bednarek-Pripic e Neun Pérez, que o Futebol Clube do Porto fez um esforço para comprar a totalidade do passe, mas que nunca vingou a sério na época passada, vai ser um investimento para ficar no banco? Mais caro do que este, de Bednarek? Bastante É uma dúvida que vamos esclarecer com o decorrer da época. De certeza que Farioli, também numa conferência de imprensa, poderá explicar as suas escolhas. Luís e Marco, muito obrigado pela vossa presença. Mais logo há mais futebol aqui na SIC Notícias com os novos donos da bola. Já sabem, é não perder às 11 da noite. Já a seguir, continua a informação na SIC Notícias, por isso já sabe, continua na nossa companhia e tenha uma excelente semana.